Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um artigo relacionado ao nosso assunto sobre fisiologia do sistema nervoso. É um artigo da revista Psychological Science, nós poderíamos traduzir como Ciência Psicológica, do ano de 2015. Bom, esse artigo ele traz um título que nós poderíamos traduzir mais ou menos assim: quando o funcionamento cognitivo atinge o pico, a ascensão e queda assíncronas de diferentes habilidades cognitivas, tá? Aqui, ó, habilidades cognitivas ao longo da vida. Nós temos aqui ascensão e queda assíncronas. Assíncronas significa que não mantém uma sincronia, tá? Por isso, essa denominação aqui assíncrona, ok? De um modo geral, o que nós vamos poder observar é que as habilidades cognitivas, elas apresentam um pico de performance em diferentes fases da vida, né? Diferentes idades do indivíduo. Então, você tem habilidades cognitivas que ocorrem mais cedo na vida de uma pessoa, né? E habilidades cognitivas que elas vão ocorrer em um período um pouco mais tardio da vida desse indivíduo. Tudo bem? Olhando aqui um pouco para o resumo do trabalho, os autores falam que a pesquisa ela foi feita com uma amostra um pouco maior de 48 mil participantes e que eles utilizaram testes padronizados de QI e também testes de memória e que os resultados revelaram justamente isso que eu comentei no título, que as habilidades cognitivas elas atingem um pico e depois elas começam a declinar em determinadas fases da vida, em determinada idade que o indivíduo possa ter. Tranquilo? E é isso que nós vamos começar a entender um pouquinho melhor ao longo do artigo. Então, de uma maneira geral, o artigo ele apresenta 4 experimentos, tá? Com métodos e resultados específicos. Então, aqui nós vamos ter o experimento número 1, ele tem um método, e ele também tem aqui, digamos, resultado, tá? Nós podemos observar aqui nessas figuras. A mesma coisa vai valer para os outros experimentos, até o experimento 4 aqui, ó. Ele tem método e ele também tem resultados, ok? Então vamos começar a trabalhar cada um desses experimentos para compreendermos melhor o que os autores estão querendo nos dizer, ok? Então aqui no primeiro experimento, tá? Ele tem um método. Esse método aqui dos autores consistiu em uma série de testes especificamente reunidos em 2 testes principais, que são testes padronizados, tá? Como nós podemos observar aqui na tabela 1, esses testes padronizados, eles são o teste de escala Wechsler de inteligência adulta, né? Abreviado aqui dessa forma. E o segundo teste padronizado, né, é a escala de memória Wechsler, tá? Abreviado dessa forma aqui, WMS. Então são esses 2 principais testes aqui que possuem subtestes dentro deles. Então é por isso que você vai observar aqui, olha, o subteste específico para determinadas habilidades cognitivas que cada um desses testes padrões possui. Tudo bem? Então aqui na tabela ele vai detalhar, tá? Fazer a descrição de cada um desses subtestes. Tranquilo? Bom, e nós podemos observar o resultado que aparece, né, melhor dizendo, aqui embaixo. Tá? O resultado aparece aqui
na figura 1, ok? E o que nós podemos observar aqui nessa figura número 1? Aqui embaixo nós temos, né, o pico de performance, né, por idade, então é 20 anos até 70 anos, dos participantes desse experimento. E aqui nesse outro eixo nós podemos observar diferentes habilidades cognitivas que foram avaliadas, tá? Como, por exemplo, vocabulário, né, compreensão, conhecimento aritmético, entre outras habilidades. E o que nós podemos perceber aqui nessa figura é que, dependendo da faixa etária do indivíduo, você tem um pico de determinada habilidade cognitiva. Por exemplo, a primeira aqui é vocabulário. Se você for observar bem, aqui nessa linha chamada de mediana, você tem que a maior performance em relação ao desempenho do vocabulário, ela vai acontecer aqui, olha, nesse período da idade entre 45 em torno de 55 anos. Enquanto outras habilidades cognitivas, elas vão ocorrer mais cedo na vida da pessoa. É o caso aqui da codificação de símbolos, tá? Em que você tem, olha, um pico próximo aqui dos 20 anos, tá? Então, como mostra o artigo, você tem aqui diferentes momentos em que essas habilidades cognitivas atingem um auge ao longo da vida de um indivíduo, como nós podemos observar aqui nesse nosso gráfico aqui de caixa. Tranquilo? Ainda em relação ao experimento 1, nós também temos uma segunda figura, tá? Ela também faz meio que um resumo de algumas habilidades cognitivas, como vocês podem observar aqui, olha, a idade e a performance, né? Onde você tem aqui o início, né, a ascensão de uma determinada habilidade cognitiva, e a partir de uma certa fase da vida, você tem, olha, uma queda, uma diminuição na performance dessa habilidade cognitiva. De um modo geral, que vocês podem observar aqui, independentemente da habilidade cognitiva, como compreensão, conhecimento aritmético, vocabulário, entre outras, elas tendem a ter uma maior performance aqui, olha, entre os 20, tá, e 30 anos, e aí elas começam a declinar. Isso acontece pelo menos para essas habilidades cognitivas que foram estudadas aqui nessa pesquisa. Ok, pessoal? Então agora vamos passar para o próximo experimento, né? Seriam aqui os experimentos 2 e os experimentos 3. Ambos os experimentos, eles apresentavam, como eu já comentei anteriormente, metodologias específicas e resultados específicos, tá? Para o experimento 2 e experimento 3. No caso do experimento 2, ele consistia em testes de codificação de símbolos, de dígitos, memória operacional, visual e verbal, e também teste relacionado a vocabulário. Já o experimento 3, ele era um pouquinho mais específico. O experimento 3, tá, ele consistia em uma tarefa de percepção de emoção. Ou seja, os participantes, eles tinham que observar várias imagens de pessoas, né, em que havia sido recortada somente a região onde ficam os olhos. Eles precisavam identificar qual emoção era mais adequada para aquela determinada imagem que eles estavam visualizando. Tá? Essa era a estratégia para o experimento 3 aí. Era voltado à percepção de emoções. Então, em relação aos resultados, tá? Os resultados dos experimentos 2 e 3, eles estão resumidos aqui nessas figuras,
tá? Então, nós temos a figura 3A e 3C para o experimento 2 e a figura 3B e 3C para o experimento 3. Então, em relação ao experimento 2, tá? O que nós temos? Na figura 3A, nós podemos observar aqui as diferentes habilidades que foram avaliadas e o desempenho delas aqui no gráfico, aqui de acordo com a idade, ok? E aqui nós temos as habilidades, tá? Como associado ao vocabulário, a codificação de símbolos e as associadas à memória de trabalho, WM, memória de trabalho. Essa memória de trabalho nada mais é do que uma memória de curta duração mantida apenas enquanto ela é útil para uma determinada tarefa. Mas, de modo geral, nós podemos observar que há uma ascensão em relação à performance dessas habilidades ao longo da vida do indivíduo, né? O maior destaque aqui para o vocabulário, né? Que tem uma performance em uma fase um pouco mais avançada da vida de uma pessoa, e as outras habilidades, de uma maneira geral, elas têm um pico mais cedo na vida de um indivíduo, em torno de 20, né? Até mais ou menos aqui uns 30 anos, e de fato depois elas começam a ter um desempenho reduzido, tá? À medida que esse indivíduo ele vai envelhecendo. Isso aí é semelhante àquilo que já havia sido observado anteriormente através dos testes padronizados, como foi visto nas figuras anteriores, né? Na figura 1 e na figura 2, ok? Ainda em relação ao experimento 2, no caso aqui a figura 3C, nós também podemos observar que, olha, experimento 2, experimento 2, experimento 2, tá? Nós podemos observar aqui esse desempenho, tá? Da performance, tá? Que ela é maior de fato, geralmente, entre 20, 30, né? Até próximo de 40 anos, e depois a maioria dessas habilidades que foram avaliadas nesta pesquisa, tá? Elas não vão ter mais aí uma performance muito significativa depois dessa idade no indivíduo, com exceção, como nós podemos observar aqui, do vocabulário, tá? Que é uma habilidade realmente que ela vai ter uma performance maior depois de todas as outras habilidades cognitivas que foram avaliadas nesse experimento, como vocês podem estar observando. Em relação à questão do experimento 3, nós podemos ver o resultado aqui na figura 3B, tá? Que era um experimento que consistia na percepção de emoção. Então, como nós podemos observar aí, os resultados para a tarefa de percepção de emoção, tá aqui, ó, tarefa para percepção de emoção, ela revelou um pico significativamente posterior, né, ao pico para qualquer uma das tarefas de memória de trabalho, como vocês podem observar aqui, olha, na figura 3C, olha, o pico dela é justamente depois de todas as outras memórias aqui, tá? Mesmo as memórias de trabalho aqui, ó, memória de trabalho, ela é muito posterior, tá? As outras memórias, tá? Com exceção do vocabulário, que ganha todas as outras memórias. Então você tem que o pico da capacidade de reconhecimento de emoções, tá? Ele também foi muito mais amplo do que os picos para qualquer uma das outras tarefas. Como nós podemos observar aqui, olha, por esse platô, tá? Que ele se estende por um período muito maior do que o pico de todas as outras habilidades cognitivas. Algumas, por sinal, tem um pico bem restrito, né? Enquanto que a habilidade para a percepção de emoções ela se estende por uma faixa maior, né, de tempo dentro aí da vida de um indivíduo. Esses aqui eram os resultados principais do experimento 2 e 3, ok? E agora vamos para o último experimento, que é o experimento 4. No experimento 4,
foram reanalisados os resultados publicados para mais de 26 mil participantes, tá? De um teste de vocabulário, né, com algumas perguntas. Os autores comentam que foram em torno de 10 perguntas que foram feitas num período entre 1974 a 2012, tá? Aí você tem então uma pesquisa que faz uma análise de dados que vai abranger um período aí em torno de 38 anos. Seria uma pesquisa aí com um número bastante robusto de informação, tá? E aqui nós podemos observar, né, que essa pesquisa aqui focou a habilidade cognitiva do vocabulário, que os autores eles dividiram, né, esses 38 anos em 3 períodos. O período que vai de 1974 a 87, outro que vai de 88 a 97 e o último de 98 a 2012. O que nós podemos observar aqui na figura 4? Nós temos aqui na figura 4A o desempenho, né, das pessoas em relação ao vocabulário nesse primeiro período aqui de 74 a 87. Aqui, ó, esse aqui é de 74 a 87. Esse aqui é de 88 a 97. E esse aqui é de 98 a 2012. Então, o que nós podemos observar aqui? Que ao longo dessas últimas décadas, a performance maior, o desempenho aí do vocabulário das pessoas, ela veio aumentando. Se você for observar aqui, olha, no primeiro período de 74 a 87, você tinha aqui, olha, um pico, bem aqui, olha, em torno aqui dos 40 anos. Aí de 88 a 97, você tem um período aqui maior, em torno aqui, olha, dos 50 anos. Aí quando você já vai para 98, 2012, aí você já tem um pico maior em torno aqui, olha, dos 60, 65, né? Então tá melhorando, né? Curioso que a habilidade cognitiva do vocabulário ela é um pouco diferente das outras habilidades cognitivas, porque ela vem se estendendo, né? O seu pico por uma idade um pouco mais prolongada aí das pessoas, como pode ser mostrado aqui no resumo da figura 4D. Vocês podem observar aqui, olha, 40 anos, 50 anos e um pouco mais de 60 anos, tá? Aqui, olha, o número de palavras corretas também, tá? Vem aumentando, como vocês podem observar aqui, olha, ao longo das décadas, tá? É uma coisa bem interessante. Então, esse artigo vai ficar disponível para vocês no SIGA. Lá eu também vou deixar umas perguntas para os senhores poderem se aprofundar um pouco mais na leitura desse artigo, tá? E ele é bem interessante, então fica aí como uma atividade para os senhores. Um forte abraço para todos.